Vamos lá, pessoal. Voltando a respeito do derramamento de óleo. Derramamento de óleo é um acidente que acontece a bordo que põe muitos problemas no mar. Não só, é claro, na água contaminada, como também, poxa, na sua vida, a vida que nós temos na água. Vocês vejam esse exemplo aí, ó. O derramamento de hidrocarboneto, o derramamento de óleo, os derivados, olha só a gravidade que é quando se fala desse assunto. Para muitos que pensam que isso aí é uma coisa simples, não é uma coisa simples não. E outra coisa também, poxa, nós temos uma contaminação que o óleo, se ele decantar, ele descer pela água, pô, você vai ter uma série de micro-organismos de vida, né? Claro, marinha, poxa, contaminado, morta por conta disso. Pô, nem a entrada de luz, muito menos o oxigênio da água, pô, poderá fazer esses animais sobreviverem, cara. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Por isso que eu falei que o plano que nós temos, que é um plano de emergência para a poluição por óleo que vai para a água, inclusive tem barcos que, poxa, passam com essas barreiras de contenção para não deixar esse óleo se propagar na superfície e nem decantar, é claro, né? Os separadores de água e óleo é uma planta, né, formada para que isso aí seja cuidado. Qualquer mistura de água e óleo tem que passar para essa planta, qualquer óleo recolhido tem que passar para essa planta, tá bom, pessoal? Alguns resíduos industriais, de acordo com a Marpol, eles só podem descarregar embalados. As plataformas geram resíduos que precisam ser descartados. Muita coisa que é transportada em barcos, como, por exemplo, aí, esses resíduos que nós estamos vendo na figura, que são colocados em embalagens próprias para poder serem descartados. Tá ok? Isso aí não pode ir para o mar. Não é o caso, por exemplo, de determinados tipos de resíduos alimentares, que depois de triturados, podem ser colocados na água. Alguns tipos de resíduos alimentares, algum tipo de produtos com baixa contaminação em ppm também podem ir para a água. Tudo isso aí tem que ser muito cuidado. Ou seja, a obediência à Convenção Marpol, ela tem que ser rigorosa, tem que ser rígida. A intenção é não contaminar o ambiente marinho. Os lixos têm que ser segregados. É responsabilidade nossa fazer a separação do tipo de lixo que nós vamos colocar nas embalagens. Tá ok, pessoal? Então, nós temos um plano de gerenciamento de lixo em cada unidade marítima para que isso aí seja cumprido, tá? Tá legal? Os resíduos alimentares, depois de triturados, podem ser descartados. Alguns tipos de resíduos devem ser armazenados em barco. Mostramos a imagem importante aí, tá ok, pessoal? Hoje em dia, nós temos, através de nossos navios, nós temos uma contaminação pela água de lastro. Foi considerado uma das maiores contaminações que nós tivemos em uma época aí, foi o não tratamento de água de lastro. A água de lastro são águas que fazem um equilíbrio do navio na sua navegação. E muitos navios saem do nosso território nacional, vão para outros continentes e lá fazem um lastro para poderem navegar de volta. Quando chega aqui no Brasil, descarrega esse lastro para entrar no porto e essa água contaminada com micro-organismos de outros continentes vem a se proliferar aqui nas nossas águas tropicais. Então, muitos micro-organismos que vão para as nossas águas tropicais se proliferam. Teve até aí uma espécie de mexilhão dourado que parou uma turbina na usina de Angra, né? Na usina de Angra. Ele parou a turbina, o mexilhão, para você ver o que aconteceu. E outros que fazem muitas mudanças de habitat natural dos nossos meios marinhos. Há pouco tempo tivemos uma mudança aí de uma flora de caranguejos, de Campos até a Bahia, por conta de água de lastro também. Então, tudo isso aí, poxa, é uma coisa que nós temos que fazer. Hoje em dia, tratar a água de lastro é fazer a mudança dela através do transbordo de tanques. Nós temos que mudar um determinado percentual desses tanques até chegar no Brasil. Da mesma forma que nós temos que fazer essa mudança também quando viajamos daqui para fora e assim por diante. E o perigo reside no fato das embarcações que percorrerem em vários locais no mundo. E essa água de lastro, ela faz com que mude os ecossistemas, né? Então nós temos que trabalhar muito em cima desse conhecimento para evitar que isso venha acontecer, tá bom, pessoal? O lixo, falamos sobre a coleta, a segregação do lixo em metal, plástico, papelão, que pode ser reciclado, que tem que ser descartado realmente.
ficar muito atento que você está sendo observado, então esse negócio de jogar lixo na água não é nada interessante para a gente, é uma coisa lógica que a gente precisa ser cobrado quanto a isso. Entendeu? Você não precisa ser cobrado estando na rua, colocar um lixo na lixeira em vez de jogar na calçada. Ninguém precisa cobrar. É uma questão mesmo de cultura, uma questão de inteligência, tá bom, pessoal? Os resíduos sólidos que não sejam restos de alimentos devem ser armazenados, falamos sobre isso. O esgoto, de um modo geral, ele é tratado em plantas próprias para isso, tá bom? O óleo, eles têm que ter uma concentração não superior a 15 ppm para poderem ser descarregados. O que superar, o que for superior a isso, os resíduos que ficam a bordo dessa separação, o óleo propriamente dito, ele vai para um barco próprio destinado a levá-lo para a terra, para que ele tenha a sua destinação correta, é claro, né? A água de lastro, cumprir a Norman 25. Pessoal, se eu não me engano, acho que não é a Norman 25, se eu não me engano, é a Norman 20. A Norman é a norma da autoridade marítima. Atualmente nós temos as normas voltadas a vários assuntos, entre eles a água de lastro, ao ensino profissional marítimo, a esse assunto aqui, por exemplo, a Norman 24, nós temos a Norman 13 voltada ao nosso ensino e assim por diante, tá bom? Então, para reduzir os impactos ambientais, fazer cumprir a Norman 20, temos que ter um plano de gerenciamento de água de lastro, trocar pelo menos 95% antes das 200 milhas, antes de entrar nas 200 milhas, né? Operar um sistema de lastro. Para isso nós temos um operador próprio para manter essa água de lastro analisada, né? E também temos que fazer a troca, né? Existe um tratamento também que é um tratamento químico através de cloro, através de pastilha de cloro, mas também que promove muitos problemas nos tanques, né? Os resíduos, de um modo geral, eles têm que ser descartados pelos órgãos de controle que irão avaliar sobre isso, tá bom? Ficar esperto que nós temos que atentar à não contaminação das águas marinhas, não somente nas nossas 200 milhas, quanto no mar inteiro. Então, essas águas de lastro têm que ser periodicamente substituídas, tá ok, pessoal? Vamos voltar daqui a pouquinho para falarmos sobre as nossas águas jurisdicionais brasileiras, tá bom?